aqui. Você, né, que está no dia a dia aí do mercado, que está buscando oportunidades, que está fazendo contas entre um e outro, como que você está vendo o apetite do brasileiro à renda variável, à renda fixa, nesses patamares de juros? Como que eles estão fazendo a conta para diversificar o portfólio, ou pelo menos para criar uma carteira interessante nesse cenário de juros mais alto? Renda fixa está atrativa, tem boas oportunidades em relação à renda variável, que pode entrar num rally também a qualquer momento? Vamos lá. Quando a gente aqui faz algumas pesquisas com os nossos clientes e assessores, e ao longo dos últimos mais de 12 meses, né, desde que a taxa Selic tem subido, a gente tem visto claramente o interesse ter aumentado muito e se mantido em alta para a renda fixa. Porque, né, a gente tem taxas de juros em dígitos duplos, o que é compreensível, né? Mas ainda assim a gente acha que tem que ter uma diversificação, né? Sabendo que renda fixa também tem risco, né? Tem risco de marcação ao mercado. E aí, às vezes, o investidor pode ficar um pouco assustado com isso. Então, não é que ele não tem nenhum risco. Então, quando a gente olha renda variável versus renda fixa, né? A gente compara. Como que a gente compara a atratividade dos dois? A gente olha o que a gente chama de prêmio de risco, que olha a rentabilidade do que a gente chama de earnings yield, do índice Ibovespa, que é, na verdade, lucros sobre o preço da ação, e a gente compara isso com taxa de juros real. E a gente vê hoje que a gente está com essa diferença, que esse prêmio de risco, em mais ou menos 10% versus uma média histórica de uns 4%, 5%. Então, historicamente, a gente está em nível de prêmio de risco para renda variável bastante atrativa em relação à renda fixa, mesmo com essa renda fixa com taxa de juros, tá bom? Então, a gente continua vendo com bastante otimismo, bastante construtivismo, bolsa, investimento em bolsa, mas lógico que tem que ter um balanço, depende muito da tolerância a risco de cada investidor. E aí, acho que até falando um pouquinho nossa visão para o final do ano, até tocando um pouquinho sobre próximos eventos importantes aqui domesticamente, que são as eleições. Acho que não tem como também não falar sobre isso, porque é um grande fator de risco que acho que tanto o investidor estrangeiro quanto o investidor local deve estar de olho, né, para saber o que vai acontecer. O que a gente também vê historicamente é que, geralmente, em eleições passadas, depois que passa o período de eleições, normalmente a bolsa sobe, na média, tá? 3 meses depois, 6 meses depois, 12 meses depois. Por quê? Porque você está tirando uma incerteza da frente, né? A partir do momento que você sabe qual que vai ser o resultado, os analistas, economistas conseguem traçar um cenário um pouco mais claro. Então, você tira esse fator de incerteza do mercado, ele consegue voltar a focar nos fundamentos, voltar a focar, a olhar nas empresas para entender quais são as empresas que podem entregar resultados e focar menos no macro. Então, deixar de olhar tanto no macro e voltar a olhar um pouquinho mais no micro, e isso pode trazer também, acho que um certo otimismo para a Bolsa até o final do ano também.